Bom, estamos passando agora um pouco já do meio da epístola aos Hebreus e nós vamos até o penúltimo domingo de novembro, se não me falha a memória. Mas o que nós temos aqui diante de nós é que o autor desta epístola, não sabemos quem é, ele, como se fosse um professor, um didata, ele conduz os seus ouvintes, que eram os cristãos de origem judaica no primeiro século, a um duro aprendizado que é cheio de exortações e advertências, e isso se estende até o final do capítulo 7. São palavras muito duras, inclusive, que são usadas pelo autor sagrado, mas quando começa o capítulo 8, ele oferece meios para que os seus leitores descansem um pouco daquelas advertências e se refrigerem um pouco daquela severa exortação que vinham sofrendo até ali, uma espécie de descanso mesmo, para que eles refletissem a respeito de tudo que tinha sido falado. Ele começa essa nova fase a partir do capítulo 8, fazendo um resumo daquilo que ele disse até agora, mas introduzindo mais algumas informações que são muito preciosas. Com isso em mente, o autor então, ele pretende que os cristãos tenham diante de si, naquela leitura, lembrando a vocês que no primeiro século, o texto bíblico, conforme ele era enviado, ainda não tornado canônico no sentido que nós entendemos hoje, mas ele era para ser ouvido, ele não era para ser lido, né? A gente tem Bíblia hoje à vontade em casa, naquele tempo não, era uma carta que era enviada e alguém lia para as congregações, e onde havia hebreus, principalmente naquela área ali do entorno do Mediterrâneo, na Galácia, para aqueles lugares, essa carta foi bastante lida em diversas igrejas. Eles tinham agora condições de pensar em patamares mais elevados, depois de tudo que o autor tinha falado até o capítulo 7. Ele vinha explicando a diferença, uma diferença substancial, da superioridade de Jesus Cristo em comparação a outras coisas que ele já conhecia, a Moisés, a antiga lei, que era sim uma lei dada por Deus, e que eu já falei para vocês que devia gerar uma certa confusão na mente dos cristãos no início da era cristã, porque afinal de contas, se foi Deus que deu a lei, por que eu agora não sigo mais a lei? Eles tinham 1500 anos de obediência à lei e de repente Cristo veio, cumpriu a lei. Como é que isso funciona na cabeça deles? É fácil nós olharmos hoje, 2000 anos depois, mas nós precisamos ser às vezes um pouco sincrônicos para percebermos a dificuldade de irmãos de outras eras. Ele fala então de Melquisedeque, ele fala do sacerdócio, ele fala do levirato, ele fala de uma série de coisas até o capítulo 7, sempre fazendo uma comparação com Cristo. Cristo é superior a tudo isso. E se vocês estão tentados a largar Cristo, que é superior, e voltarem para o que é inferior, vocês não entenderam nada da mensagem do Evangelho, vocês estão querendo deixar o cumprimento para tentarem cumprir por conta própria algo que é impossível de ser cumprido. E o autor vem insistindo com eles que não seria algo sequer maduro ou inteligente fazer isso. Nós já vimos aqui que ele acusa os irmãos do primeiro século, os hebreus, que tinham se tornado cristãos, inclusive de imaturos, de crianças na fé, alguns sermões atrás, exatamente por isso. Como é que vocês estão agora diante do que é excelente, superior, e querem voltar para o que é inferior? Isso não é nem inteligente, não é maduro, não façam isso. Mas agora, aqui no capítulo 8, o autor passa então a explicar o que Jesus faz como sumo sacerdote, porque ele já declarou que Jesus é o sumo sacerdote, inclusive segundo a ordem de Melquisedeque, já vimos isso, mas ele agora começa a explicar o que Jesus faz de diferente em relação aos outros sumos sacerdotes e por que não podemos sequer comparar o ofício de Cristo com o sacerdote levita do Antigo Testamento, da antiga lei. E ele volta mais uma vez a usar um texto que é extremamente familiar aos irmãos, aos hebreus tornados cristãos no primeiro século, que é o Salmo 110, que eu já mencionei aqui, que diversas vezes ele faz alusão ou faz referência direta. Ainda aqui na introdução da epístola, lá no comecinho da carta, o autor menciona o sacerdócio e menciona também a realeza do filho, mas ele apenas faz isso
de modo en passant, isso ainda lá no capítulo 1, versículo 3, versículo 13, ele vai falar algo a respeito disso. E agora, nós somos informados pelo autor sagrado que depois de completar as suas obrigações sacerdotais, no nível em que Cristo veio fazer isso, Jesus se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como eu li aqui para vocês. Até que depois disso, lá no capítulo 10 e depois no capítulo 12, ele vai ampliar essa informação quando ele voltará a falar a mesma coisa, repetindo a mesma expressão, que Jesus está assentado à direita do trono de Deus, reafirmando assim a mensagem de que Jesus é tanto sacerdote, coisa que ele já vinha insistindo, quanto também ele introduz a noção de que Jesus Cristo não é apenas sacerdote, mas é rei. E a partir daqui, a familiaridade que os hebreus tinham com a monarquia vem novamente à tona, e ele passa a comparar também Jesus, não apenas como sumo sacerdote, que era uma figura pacífica, conhecida dos hebreus, mas ele faz toda a distinção entre o sumo sacerdote do levirato e o sumo sacerdote que é Cristo, e agora ele introduz de fato a ideia de que Jesus Cristo assume um lugar que lhe é conferido por causa do cumprimento do seu ministério, e que esse lugar também é um lugar de realeza, e é um lugar de realeza acima do comum. Também não dá para comparar com aquilo que eles conheciam na história pregressa do povo hebreu. Diante disso, eu gostaria de falar com vocês 3 coisas nesse texto: que há um santuário perfeito no céu, que há um sacerdote perfeito que veio à terra, e que há uma aliança perfeita entre o céu e a terra. Nós temos um sacerdote único, sem comparação alguma. Esse sacerdote, e até aqui o autor foi assim exaustivo em ensinar isso, é Jesus Cristo, que é superior a tudo, aos profetas, aos anjos, a Moisés, é tudo, conforme eu já falei para vocês. Ele é superior a Josué, ele é superior a Arão, ele é superior a toda a linhagem dos sacerdotes levitas. Ele é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e isso já o coloca de modo absolutamente diferenciado. E por ele ser quem ele é, somente ele pode fazer pelo pecador tudo o que o pecador precisa que seja feito por ele. Nenhum sacerdote da velha aliança, nem Moisés, o grande legislador, nem Samuel, o grande profeta, nem Josué, aquele que entrou e dominou a terra de Canaã até onde foi possível, nem Davi, o grande rei, poderiam fazer pelo pecador o que somente o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o rei que se assenta à direita de Deus Pai, porque lhe foi outorgada essa posição no cumprimento do seu ministério, pode fazer. E a partir de agora fica absolutamente claro que somente ele pode salvar homens, salvar mulheres, salvar gente ao longo da história da redenção, de maneira total, de maneira perfeita e de maneira indelével. Não se apaga a salvação que é feita por alguém tão excelente. Se a obra de Cristo não é suficiente para tornar permanente o seu próprio ato, de quem mais seria? Não há nada que o pecador possa fazer para compensar os atos de Cristo. Não há nada que o pecador possa fazer para se tornar súdito desse rei, a menos que esse rei o convide e resolva o seu problema do distanciamento espiritual que ele tem com esse rei, com esse sacerdote. Não há o que fazermos. E quando o autor inicia então esse capítulo, ele quer que os leitores entendam alguma coisa e o saibam com toda certeza, com absoluta certeza. Jesus, que eles já sabiam que era o sumo sacerdote, perfeito, eterno, excelente, superior. Além de tudo, ele também era rei. E o autor quer que os leitores, os ouvintes do primeiro século, tenham isso de modo firmado no seu coração. Ele começa dizendo: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote. Temos um sumo sacerdote desse jeito. E de que jeito? Tudo que ele falou até o capítulo 7, especificamente com relação a alguns versículos. Mas se você pegar e ler novamente do capítulo 1 até o capítulo 7, o capítulo 8 começa dizendo: é esse sumo sacerdote sobre o qual eu falei para vocês nos 7 capítulos anteriores,
ele é o nosso sumo sacerdote, não tem outro. E tem outra coisa, ele se assentou à direita do trono da majestade nos céus, que é uma fórmula literária hebraica que nós temos até hoje como figuras de linguagem, mas os hebreus usavam isso bastante. A majestade nos céus nada mais é do que uma expressão hebraica para se referir a Deus, o Pai. Ele é o majestoso que está nos céus. O livro de Apocalipse depois vai nos falar também constantemente de Deus assentado em seu trono. Isaías fala, quando ele começa a falar: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. Eu vivo repetindo isso para vocês aqui. O Senhor está assentado em seu alto e sublime trono, e dali ele não sai. E dali ele governa tudo e todos. Dali ele está sobre toda a criação de modo soberano e de modo poderoso. O autor, então, escrevendo, ele fala da majestade nos céus e diz: esse nosso sumo sacerdote, ele ganhou um lugar à direita de Deus Pai, que é a majestade nos céus. Ele está assentado no lugar de honra. Estar à destra, na terminologia hebraica, na cultura hebraica, era estar no lugar de honra. Tá? Isso não tem nada a ver com a direita e esquerda que a gente fala hoje, termos políticos. Naquele tempo, estar à direita era estar sob a representação do poder, da autoridade e da honra. E é isso que ele está dizendo: quando o sumo sacerdote adentra os céus, ele se senta e ganha ali o lugar de proeminência que é dele, ele recebe isso. O filho não tomou essa posição, ele a recebeu. Como depois o evangelista Marcos e o apóstolo Paulo vão nos dizer, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Isso está lá em Marcos 16, 19. E depois Paulo diz em Efésios 1, 20 e 21 a seguinte expressão: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E o que Paulo está dizendo é: não adianta, ele é eterno, e o seu lugar de honra, de poder, de majestade vai vigorar para sempre, porque seja agora ou seja nos tempos vindouros, esse é o lugar dele. E o autor aos Hebreus está falando exatamente dele e dessa posição. Quando nós vamos lá para a pergunta 28 do nosso Catecismo Maior, lá nós temos um comentário do puritano Thomas Watson. Ele fala que pela virtude da união pessoal da natureza humana de Cristo com a sua natureza divina, existe ali uma comunicação intrínseca de toda a glória da deidade de Cristo que a sua natureza humana é capaz de dar. Isso não torna a sua natureza humana deificada, nem divinizada, mas nos mostra que a natureza divina, ao se unir com a natureza humana de Cristo, glorifica a natureza humana de Cristo de tal forma que ele passa a ser o representante capital de cada um de nós, que é lavado e remido no seu próprio sangue. E aí é que está a explicação do porquê ele é o segundo Adão. Como mediador, Cristo está cheio de toda a majestade, de toda a honra. Em sua humilhação, ele desceu tão baixo que não podia ir mais baixo na sua humilhação. Por outro lado, em sua exaltação, ele ascendeu a uma altura que não há nada mais além daquela estatura até a qual ele já foi. É por isso que Paulo disse: ele já foi, ele está acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome. Não há nada acima de Cristo que ele ainda precise conquistar. É desse Cristo que o autor está falando para os irmãos do primeiro século. Em sua ressurreição, ele foi exaltado acima da sepultura. Em sua ascensão, ele foi exaltado acima dos céus. E ao se sentar à mão direita de Deus Pai, ele foi exaltado além dos altos céus. E Paulo ainda fala disso lá em Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Na sequência aqui, a partir do versículo 3, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, indo até o versículo 5, nós vemos que o sacerdote do Antigo Testamento era de fato um homem que representava diante de Deus o povo. Deus exigiu que houvesse alguém que representasse, que intermediasse
Então, quando o título de sumo sacerdote é transferido da linhagem levítica para Jesus Cristo, é exatamente isso que o autor quer dizer aos crentes daquele tempo. Jesus Cristo é aquele que se apresenta diante de Deus Pai, sem limitações, sem precisar fazer sacrifício por si mesmo antes de fazer pelos outros. O sacerdote do Antigo Testamento, ele ia diante de Deus, ia intermediar o povo diante de Deus. Qual era o primeiro ato dele? Opa, eu estou errado, eu tenho pecado, eu vou ter que fazer um sacrifício primeiro por mim, depois eu vou fazer pelo povo. E a gente sabe que muitos sacerdotes e sumos sacerdotes erraram, falharam e foram punidos por Deus. Mas agora o autor está dizendo: existe um representante que é perfeito, não precisa oferecer nada por si mesmo, porque ele é absolutamente santo, ele é excelso, ele é excelente, ele é superior, e ele oferece sacrifícios que não precisam sequer ser comungados da terra para o céu, porque ele já está no céu. E quando ele oferece o sacrifício, o Deus Pai o recebe de modo imediato, e esse sacrifício é feito de uma vez por todas, não é preciso repetir. Nós hoje temos a ceia aqui diante de nós não estamos aqui nos dispondo a repetir o sacrifício de Cristo. Cristo cumpriu a sua missão uma vez por todas, porque o seu sacrifício é suficiente e é excelente, não é preciso repetir. É por isso que o nosso culto protestante não é a repetição do sacrifício vicário, ele é simplesmente o memorial. Quando temos a ceia do Senhor, é o memorial sacramental diante do Senhor. O povo conhecia e entendia essa linguagem que o autor aos Hebreus estava usando, mas por enquanto o autor não adiantou coisas que nós vamos ver em alguns sermões à frente. Ele está preparando o povo, ele não adiantou ainda o que Jesus Cristo oferece exatamente diante de Deus. Ele está sendo genérico ainda, é o sacrifício, ele oferece. Mas lá em 9, 13 e 14 ele vai dizer assim: portanto, vejam a comparação que ele faz com ambas as alianças. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O autor parece preparar os leitores para uma grande informação. Jesus Cristo, sumo sacerdote, perfeito segundo a ordem de Melquisedeque, também ofereceu um sacrifício perfeito, de uma vez por todas, sem necessidade de repetição. E esse sacrifício foi ele próprio. Jesus é o sacerdote, Jesus é o sacrifício, Jesus é o altar. E agora nós somos informados que Jesus também é o Rei. E aqui todo o ministério de Jesus Cristo vai se conformando diante do olhar e da atenção daqueles irmãos do primeiro século. Jesus Cristo não veio exercer o seu ministério sacerdotal na terra, onde os sacerdotes temporários e imperfeitos ministravam, até porque ele tinha que ser da tribo de Levi, ele não era, então ele seria irregular, vamos dizer assim. Mas o sacerdócio de Cristo é exercido plenamente no céu, e isso fica muito claro aqui no começo do capítulo 8, porque lá no céu ele exerce o seu ministério de forma glorificada, de forma superior, totalmente ligado às coisas do céu e não mais ligado às coisas da terra. Ele promove tudo que o Pai quer e depois ele adentra novamente o seu lugar de origem, trazendo agora as marcas também da sua natureza humana. É por isso que lá no Salmo nós vemos o clamor do salmista dizendo: mas quem é esse Rei da Glória que eu não estou reconhecendo? Saiu um e está voltando outro, mas é o mesmo. Por que é o mesmo? Porque agora ele, tendo sido encarnado, ele traz as marcas da sua natureza humana e adentra os céus e ganha o local de proeminência à direita de Deus Pai, local de honra e de glória. Quanto aos outros sacerdotes, os demais, eles eram figura e sombra. Está escrito aqui, eles eram figura e sombra, uma representação imperfeita daquelas realidades perfeitas que só existem no céu.
e que só um sumo sacerdote perfeito poderia integralizar diante de Deus Pai, que também é totalmente perfeito. Moisés tinha sido advertido: olha, você tem que fazer exatamente como eu mandei, senão não vai dar certo. Mas o pai não precisou dar essa orientação para o filho, porque o filho também é Deus, e na sua perfeição ele assume toda a perfeição necessária. Tem um comentarista que diz: nesse capítulo 8 principalmente, o autor está usando de muitos artifícios literários, principalmente das suposições. É por isso que ele diz aqui: se ele estivesse na terra, mas aí ele diz: mas a informação é que ele está no céu. Se estivesse na terra, mas ele está no céu. Nem mesmo sacerdote seria, mas ele é o nosso sumo sacerdote. Então, ao mesmo tempo que ele levanta as hipóteses, ele já tinha dado as respostas. Ele levanta as hipóteses de dúvida, mas ele já tinha dado as asseverações de certeza a respeito de tudo aquilo. E talvez por isso haja a insistência, porque se por um lado no ministério terreno de Jesus ele não podia ser o sacerdote segundo a casa de Levi, a tribo de Levi, por outro lado o autor da epístola aos Hebreus observa que aqueles que fazem parte do sacerdócio levítico oferecem as dádivas que são prescritas pela lei. Como Jesus não pertencia a essa descendência levítica, ele não podia servir no altar feito por mãos humanas. Vocês vejam que não existe qualquer tipo de inserção no texto dos evangelhos de Jesus ter ido ao templo e tentado oferecer sacrifício. Ele não fez, ele não burlou a lei levítica. Por sua vez, o altar e os sacrifícios terrenos eram imperfeitos, eram falhos, eram simbólicos de algo que era superior. E foi exatamente assim que Jesus resolveu todos os dilemas. E ele faz isso quando ele ministra diretamente, não no altar da terra, mas quando ele ministra diretamente no verdadeiro tabernáculo, lá no céu, na presença do Deus que tinha que receber os holocaustos e as ofertas alçadas. E ele faz isso de uma vez por todas. E o autor continua afirmando que essa era a ideia. Sacerdotes terrenos eram imperfeitos e temporários. O sacerdote celestial era eterno e era perfeito. E quando ele assume aquilo que ele veio fazer por nós, ele o faz de tal modo e com tal excelência que abole todas as coisas anteriormente dispostas na lei. Depois ele vai falar lá em 9, 23, 24: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E ainda diz no capítulo 10: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente, eles oferecem. Até que o autor chega no versículo 6, fazendo uma ponte para o que ele vai falar a partir do versículo 7 até o 13. E ele aqui introduz o princípio da aliança entre nós que estamos na terra e o Deus que a propôs, estando no céu, que é a razão para entendermos tudo isso que ele está falando. Ele insiste na figura magnífica de Jesus Cristo, que obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. E aqui o autor não mantém mais o foco na diferença entre os ministérios, mas ele vai migrar, ele passa então a classificar, a explicar aquilo que representam os diferentes focos das alianças. Uma que foi vencida porque ele próprio, Cristo, vindicou para si a resolução daquilo que estava até ele, até a sua vinda como Deus encarnado. E aquilo que vem depois, que nós costumamos chamar de nova aliança, embora saibamos que a aliança do Senhor é uma só e é perpétua. O conceito de aliança que ele tinha mencionado no capítulo 7, eu não sei se vocês lembram, capítulo 7, versículo 22. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança, mas ele não fala nada, ele só fala isso. Ele se tornou fiador de superior aliança.
Agora ele começa a falar da aliança. E ele faz uma conexão entre a aliança que é superior e as promessas que são superiores. Ele usa 2 vezes em apenas um versículo essa ideia do que é superior e atrela isso ao que é excelente. Está no começo do versículo. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O ministério é excelente porque a aliança é superior e as promessas são superiores. É tudo superlativo nesse versículo 6. O antigo sistema deu lugar ao novo e definitivo sistema. E agora Jesus não veio apenas cumprir ritos e responsabilidades sacerdotais por meio do seu sacrifício, mas ele cumpriu todas as exigências e obrigações do sacerdócio instituído, sim, no seu sacrifício e por seu sumo sacerdócio. Ele cumpriu tudo, de uma vez por todas, e nunca mais será necessário uma só gota de sangue ser derramada, porque aquilo que Cristo fez é suficiente, é superior e é mais excelente do que outras coisas quaisquer. Então a nova aliança tomou o lugar da antiga aliança. A sombra cedeu lugar à revelação, a tal ponto que o Senhor Jesus, quando institui a ceia do Senhor, e o Evangelho de Lucas nos mostra isso claramente, ele diz, quando tendo dado graças e erguendo o cálice, dando para os seus comensais ali, para os seus convivas, ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. E quando o Senhor institui a ceia, a Eucaristia, a mesa do Senhor, quando o Senhor a institui, ele ao mesmo tempo está reforçando: algo novo começou. A Páscoa fica para trás, começa a ceia. A circuncisão fica para trás, começa o batismo. A velha aliança fica para trás, começa a nova aliança. Os ritos ficam para trás e entra agora a pregação ostensiva do Evangelho. Uma etnia fica para trás e entram todas as nações. O novo era a revelação plena daquilo que Cristo veio fazer. E não há mais novidades. Se um dia eu chegar aqui e disser para vocês, presbíteros, prestem atenção, se algum dia eu chegar aqui do púlpito e disser: eu tenho uma novidade para vocês, podem me exortar e me levar para o presbitério, me denunciem. Não há mais novidades. A novidade foi Cristo dizendo: tudo se fez novo. Eu estou aqui, eu cumpri, eu fui até a cruz, tudo é novo. Esse sangue aqui que eu estou dando por vocês é a nova aliança, acabou tudo. Descansem em mim, porque acabou. A página virou, não é assim que a gente fala? Virou a página, é um novo capítulo. E dessa mesma forma, o mais excelente deve sempre prevalecer sobre o menos excelente. Então por isso é justo que Jesus Cristo, tendo um ministério mais excelente que o de Moisés, que o de Arão, que o de todo mundo, deva prevalecer sobre aqueles que ficaram para trás. E a nova aliança instituída em Cristo Jesus e por Ele consolidado deve prevalecer sobre a antiga aliança. E os ritos da antiga aliança foram cumpridos na cruz, a fim de que nós sejamos livres em Cristo, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a mediação perfeita desse sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, resolve os nossos problemas. A gente não tem que esperar o ano que vem para ir até Jerusalém, carregando uma vaca a tiracolo, até o templo, para alguém dar uma facada no pescoço da vaca. Ou talvez você fosse um pobre do Antigo Testamento, levava uma rolinha. Você já imaginou, gente, você ir com uma rolinha numa gaiola até Jerusalém? Mas fazia parte, até que o Cordeiro de Deus não foi levado até Jerusalém. Ele ofereceu o seu pescoço para ser degolado. Ninguém pegou, ninguém carregou, ele se deu. E enquanto ele se dava, ele mesmo se oferecia. E ele próprio oficiava a si mesmo. E ele se colocava sobre si próprio, porque ele é o altar. Ele completa tudo. Esse é o Senhor Jesus, mediador muito mais excelente do que qualquer outra coisa. E aqui, conclusão, nós chegamos. E como nós podemos aplicar isso para a nossa vida? Podemos concluir que, por ser rei e sacerdote, o rei e o sacerdote excelente que Jesus Cristo é, tudo o que ele faz por nós é diferente do que reis e sacerdotes terrenos poderiam fazer. Vocês já pensaram no rei Davi? A gente olha para o texto bíblico e admira o rei Davi, né? Pois o rei Davi precisou de um sacerdote
Ele precisou ir até o templo diversas vezes ao longo da sua vida. Precisou levar um bichinho, porque senão os seus pecados não seriam ocultados diante da ira de um Deus que é justo e é santo. Vocês já pensaram? Lembre aí de um grande herói do Antigo Testamento: Josué, Moisés, Ana, indo até o templo. O que ela ia fazer? De ano em ano eles iam até o templo adorar ao Senhor. Ana e Elcana, oferecer sacrifícios ao Senhor. Meu Deus, mas eu estou me sentindo tão mal com esse pecado agora. Meu filho, espera, ano que vem você vai lá, viu? Isso não quer dizer, é óbvio, que não havia a possibilidade de orar, de aliviar o peso da culpa diante de Deus, mas havia uma lei que dizia: é lá diante do altar, com a mediação do sacerdote, que você vai poder regularizar a sua situação com Deus. E a pessoa ia até o templo lá em Jerusalém, quando estava voltando para casa, chutava uma pedra e perdia a linha. Ano que vem eu volto. Hoje, você simplesmente fala com Deus e você sabe que Ele está ouvindo, na hora, em tempo real, por causa de Jesus Cristo. Não tem mais ano que vem, é agora. Agora Ele serve, Jesus Cristo serve como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque no verdadeiro tabernáculo, porque Ele veio tabernacular entre nós. É uma palavra esquisita, mas ela é assim mesmo. A tradução deveria ser essa: Jesus Cristo é a tenda que foi armada entre nós. E nós sabemos que, ao falar de tenda no grego, que não havia o vocábulo tabernáculo, os autores do início da era cristã estavam falando da tenda do Antigo Testamento, que nós sabemos que era o tabernáculo. Jesus Cristo é aquele que veio habitar entre nós, tornando-se Ele próprio não só o habitáculo, como o próprio habitante, porque Ele é o próprio tabernáculo e Ele habita o tabernáculo. Seu sacerdócio é superior e, por sua morte vicária, cumpriu toda a demanda da antiga aliança, inaugurando com seu sangue a nova e excelente aliança, que é superior à antiga. E eu separei aqui algumas promessas de Cristo, antes de eu encerrar aqui com umas assertivas. Para a nova aliança, nós temos algumas promessas que não podem ser esquecidas. Por exemplo, lá em João 12, 26 e 14, 3, nós lemos assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E depois nós lemos: quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Eu li aqui no versículo 6 que mais agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A promessa do Senhor Jesus se estende por toda a eternidade. Eu li duas aqui, mas vejam bem o que diz. Ele nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E prossegue dizendo: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Porque Jesus fez o que fez, porque Ele é quem Ele é. Nós acabamos de ver aqui na introdução a esse assunto no livro de Hebreus, que Ele ganhou um lugar à direita de Deus Pai, um lugar de proeminência, de honra, de poder e de glória. E Ele acabou de nos dizer aqui que aquele que vencer vai se sentar com Ele nesse mesmo lugar à direita de Deus Pai, que nós sabemos que não é fisicamente à direita, mas é significativamente dizendo: se você vencer e chegar até os portais eternos e por ali você passar, você vai ser pela eternidade digno de honra, de glória e de poder como eu, porque você foi feito junto comigo, reino e sacerdócio, uma nação santa para o meu Pai. O dilema do cristão hoje não é acreditar nessas promessas. Todo crente que se preze acredita e fica ansioso por elas. Mas o problema é saber o que é que você tem vivido aqui para fazer jus ao que virá depois. Não por seus méritos, mas em Cristo Jesus. Deve ter uma coleção de crente que é cara de pau, porque passa a vida inteira
ocioso na sua espiritualidade, confiado no fato de que Deus, em Cristo Jesus, jamais revogará a sua promessa. Pessoas que não labutam no reino do Senhor, pessoas que se sentam, depois que descobrem que são salvos, elas se sentam, pegam um banquinho espiritual, sentam e ficam esperando a volta do Senhor. Graças ao bom Deus, eu não sou Deus, porque eu acho que eu ia rasgar a página onde esse sujeito foi inscrito, sabe? Eu ia dar um jeito de apagar. Como eu não sou Deus e eu creio na eficácia da obra salvífica e na sua eternidade, eu sei que o Senhor mantém, mas são pessoas que passam a vida inteira sem trazerem para si o privilégio de viverem em comunhão absoluta com esse excelso e superior Jesus Cristo. O Senhor serve caviar e esses crentes continuam pegando o farelo do pão que cai da mesa, contentam-se com algo muito aquém do que o Senhor oferece, porque se Deus nos deu o chamado e os talentos, Ele não quer que nenhum de nós os enterre, mas os use para a sua glória. Há pouco tempo atrás, há poucas semanas, eu coloquei lá na página da igreja um vídeo para vocês verem, o poder de Deus, página dos amigos lá da igreja. E eu falei para alguns irmãos, comentei isso com a Roberta, vários irmãos. Depois de assistir aquele vídeo, o sentimento que me deu foi de vergonha. Estou confessando a vocês aqui. Temos tudo, tudo. Eu venho de carro para a igreja, Deus me deu, me serve perfeitamente, ainda carrego uma meia dúzia para casa antes de voltar até o meu lar todo domingo. Eu não estou aqui com a camisa furada, meu sapato não está rasgado, eu tenho meus dentes na boca. Sabe, coisas que a gente não dá valor? Mas quando eu assisti aquele vídeo, eu vi a falta de tudo isso, os dentes na boca do irmão, falando com uma alegria da salvação, uma motinho caindo os pedaços. O que você faz com o dinheirinho que você ganha? Eu faço isso, faço aquilo e ponho gasolina para pregar o evangelho lá no meio do mato. Fiquei com vergonha. A outra dizendo, olha, não vai aqui nenhuma dica para ninguém, tá? Não pensem que é recado, porque não é. Mas a outra dizendo, eu era fofoqueira, eu falava de todo mundo, eu entrava e saía, meu negócio era falar dos outros. Quando o Senhor me encontrou, eu parei com esse negócio. E quantas coisas nós agasalhamos no coração anos e anos depois de encontrarmos o Senhor como nosso Salvador e achamos a coisa mais normal. Eu já falei aqui diversas vezes, e não estou falando da real necessidade, tá? Ninguém aqui é xiita, mas já falei diversas vezes, o Joel aqui, esse pecador que fala para vocês todo domingo, eu não consigo entender trocar o culto ao Senhor por qualquer outra coisa que seja, a menos que eu seja obrigado. Eu sei que aqui há irmãos que são militares, por exemplo, e podem estar de serviço. Um dia você vai tirar férias, você vai viajar, você vai passear. Eu não estou falando dessas coisas, eu não estou falando do dia que você está enfermo, mas eu estou falando, eu estou em casa, e hoje eu não vou, eu nem sei o que um sujeito ou uma sujeita dessa merece, mas eu volto a dizer, graças a Deus eu não sou Deus, porque vendo aqueles irmãozinhos lá, eu fiquei com vergonha. Eu estou aqui todo domingo, mas assim como vocês, às vezes eu acordo um domingo, sabe, menos disposto, e talvez, eu não sei, mas talvez se eu fosse membro da igreja e não pastor, talvez eu não viesse aquele domingo, fazendo o que em casa? Nada, vendo porcaria na televisão, enchendo minha alma com coisa que não presta. E os irmãos, eles estão lá, na igreja. Aquele que se percebe liberto pelos atos de Cristo, ele muda, ele não tem coragem de continuar sendo o que era. É por isso que Paulo fala, você adulterava, pare de adulterar. Você mentia, pare de mentir. E você pode listar todas as coisas que a gente sabe que são da natureza humana, e do lado você diz, então pare de. E é engraçado que, a despeito de tudo isso, o Senhor espera que nós façamos isso por amor a Ele. E é por isso que na nossa igreja não tem uma plaquinha ali fora, fulano faltou o dia tal. Sabe, a gente não tem essa plaquinha, fez isso ou fez aquilo, a gente não tem plaquinhas aqui na igreja, porque no fundo
nós entendemos que, a despeito de tudo isso, o Senhor espera que nós façamos isso, porque, tendo sido transformados por Ele, nós o amamos de tal maneira que não suportamos a ideia de ficar longe dele. Agora, quando nós olhamos para essas promessas aqui, eu encerro. 3 coisas acontecem. O inconverso é chamado confiantemente aos pés de Cristo, porque se o inconverso é tocado pela ação do Espírito Santo, ele se desmancha na presença do Senhor. E é isso que nós chamamos de chamado irresistível. Essa é a primeira coisa. É o impenitente, o inconverso, quando ele se depara com a verdade do Evangelho, quem é Cristo, que Ele faz o que Ele fez e o que Ele fará por cada um de nós, esse coração simplesmente se desarma e se derrete na presença de Deus. A segunda coisa é sobre nós, os crentes, porque todas essas promessas e a ciência sobre quem é Cristo, o que Ele faz e aquilo que Ele ainda fará por nós, as suas promessas superiores, isso renova a nossa esperança. Nós deveríamos ter a nossa esperança renovada todo santo dia, mas nós passamos às vezes semanas, meses, cabisbaixos, mucamúzios, sem saber o que fazer da vida, porque simplesmente não lembramos das superiores promessas do Senhor, porque elas servem para levantar o nosso ânimo e renovar a nossa esperança. Aí a gente passa às vezes tempos e tempos com aquele olhar de peixe morto, e às vezes é simplesmente a falta da renovação da esperança no Senhor, porque a gente não se lembra mais das promessas do Senhor. E finalmente, todas essas superiores promessas, essa superior aliança, essa mediação excelente, tudo isso faz com que o cansado encontre descanso. O cansado descansa quando ele está de frente para Jesus Cristo. O cansado não continua cansado. O aflito não é mais aflito. O cansado não é mais cansado. Porque não é possível ser velha criatura diante do Senhor, que tudo pode. Aí está a diferença entre nós e aquele que não tem o Senhor. São os atos perfeitos de Cristo sobre nós. E só o povo de Deus experimenta isso. Amém, queridos?